a grande prostituta. É assim que João vê a prostituição da fé. A prostituição da fé. E ao olhar para a direita, para a esquerda nos dias de hoje, nós já percebemos um desvio violento da fé. E isto só vai se agravar, só vai aumentar. João, o apóstolo, ali pelos anos 95, é o que a maioria dos historiadores creem, ele está na ilha de Pátimos, exilado, e ser exilado naquele contexto era até um privilégio, porque os outros foram mortos, a espada, jogado aos leões, em fogueiras, em estacas, em cruzes. E João não foi por acaso que ele estava na ilha de Pátimos, porque Deus queria transmitir uma mensagem para toda a humanidade. E eu tenho saltado alguns capítulos, porque a mensagem do livro de Apocalipse, ela não é uma mensagem linear, que você lê primeiro, segundo, terceiro, até o capítulo 21. São blocos de mensagens que João transmite para nós. E por esta razão eu tenho falado bastante sobre o anticristo. E este capítulo, complexo que é, como já vos disse, ele nos dá algumas pistas sobre o que aconteceu naquele tempo e o que vai acontecer. Porém, antes da gente ler esse capítulo 17, eu quero fazer menção ao que o próprio apóstolo João diz na sua primeira carta. Porque além do livro de João, ele escreveu as cartas, primeira, segunda e terceira carta. E aqui, na primeira carta, no capítulo 2, o verso 18, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Desde os dias de João, ele já anuncia, como o apóstolo Paulo, muitos anticristos têm se levantado. Porque quem é o anticristo? Não é só quem se coloca no lugar de Cristo, mas quem se opõe à mensagem de Cristo. E por isto, João afirma, muitos anticristos têm se levantado. Agora veja o detalhe no capítulo 19. Saíram dentre nós, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Muitos opositores a Cristo, João está dizendo, saíram e sairão do nosso meio. Pessoas que conheceram a fé, em outro momento eu vou entrar mais nesses detalhes, mas não é o caso agora. Tiveram uma experiência, foram até líderes, como eu vi esta semana.
uma grande pregadora de uma igreja evangélica que negou a fé e hoje apregou uma mensagem antibíblica. Saíram de nós, mas agora se opõem a Cristo. Mas eu quero também fazer menção, mais uma vez, a 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Os crentes estavam achando que Jesus já estava voltando naqueles dias, e João diz, não, ele está voltando desde que ele foi, mas ainda não é a hora. E aí ele diz no verso 3 assim, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O que é a apostasia? Apostatar-se da fé. Aquela pessoa que conheceu o Evangelho, como diz o escritor aos Hebreus, e depois negou a fé. Apostatou-se. Virou as costas para Jesus. Primeiro vai acontecer uma grande apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o homem do pecado, filho da perdição. Uma referência àquele que se colocará no lugar de Cristo, não como diz João. Porque João diz, muitos têm se levantado já como anticristo, se colocando como opositores a Cristo. Mas aqui, Paulo já está dizendo daquele que vai se colocar no lugar de Cristo. Eu sou o Messias. Eu tenho a resposta que vocês estão buscando, com sinais e maravilhas. E quem tem essa fé aí meio mais ou menos, vai tudo atrás. É onde vai estabelecer a grande apostasia. Vão virar as costas para Jesus e vão seguir aquele que se coloca no lugar de Cristo. Paulo continua no verso 4 e diz, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Alguém já está se levantando. Nós não sabemos onde, não sabemos quem. Mas lá no livro de Daniel, nos capítulos 7 e 8, Daniel diz que esse homem do pecado, ele vai surgir como um chifre pequeno que ninguém percebe e vai crescendo, crescendo e toma o lugar de todos. E meus amados, não pensa que isso está muito longe de acontecer não, viu? Não pensa que isso está muito longe de acontecer não. João, o apóstolo, agora voltando ao livro de Apocalipse, ele vai dizer que como cenário para o surgimento deste anticristo, a igreja se tornará como uma prostituta. Vocês sabem muito bem o que faz uma prostituta, não é verdade? Então, João está dizendo, a igreja se prostituirá. A igreja deixará de ser fiel a Jesus, porque o diabo, ele procura imitar tudo que Deus faz. O dragão, a serpente, que é Satanás. Ele procura imitar tudo que Deus faz. E como a Bíblia nos diz que Deus tem uma noiva para Jesus, que é a sua igreja, o diabo tem uma prostituta. Tem uma prostituta. E quem fará parte dessa prostituta? Aqueles que se tornaram até religiosos. Porque isso vai surgir no meio religioso. Mas que não tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus e por esta razão viraram as costas para Ele. E agora eu passo a ler esse capítulo
17, que diz assim: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, essas 7 taças estão no capítulo 16, quando a primeira taça é derramada, a segunda, a terceira, maldições que se abatem sobre a humanidade. E ele diz: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E eu já disse também para vocês que muitas águas significa multidões. Ou seja, as religiões do mundo, ocidentais e orientais, que muitas pessoas às vezes até afirmam assim: toda religião leva a Deus, mas não é bem assim. Essas religiões farão parte desse movimento religioso, mas que não se volta para Deus, que não tem o temor de Jesus. Por isso ele diz que esta prostituta se assenta sobre muitas águas, é muita gente no mundo todo, com quem os reis da terra se prostituíram. Os reinos do mundo, amado, sempre foram contra Deus. Você pega lá do início, desde Babel, quando eles estão construindo uma cidade, os impérios do mundo sempre se voltaram contra Deus. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, os habitantes da terra vão se tornar adeptos desta religião prostituta. E olha, eu já falei, fiz menção aqui, mas no meio evangélico hoje tem cada negócio, irmãos. Tem cada coisa que eu peço a Deus misericórdia. E agora, vem, antes eu dizia assim, quando as pessoas me perguntavam: como é que é a tua igreja? Estou querendo me movimentar, mas esse negócio de ficar filmando aqui, né, é como um imã que prende a gente aqui, você não pode sair, né? Mas já que eu estou aqui embaixo, sem estar ali no altar, ali maior, não é? Eu gosto de andar de perto das pessoas, mas eu vou pedir para ficar alguém na câmera para me ajudar aí, para eu não ficar limitado. Eu gosto de andar, gosto de chegar perto das pessoas, entende? Então, quando as pessoas me perguntavam assim: como é que é a tua igreja? Eu dizia: a minha igreja é uma igreja contemporânea. O que eu queria dizer? É uma igreja que não é quadradinha, não é uma igreja assim, tradicional, uma igreja espontânea. Hoje eu não posso falar mais isso, porque igreja contemporânea aceita todos que estão no caminho largo. Vem do jeito que você está, não importa o que você é. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês sabem muito bem o que eu estou falando. São esse tipo de igreja que está surgindo. Pastores querendo comprovar na Bíblia que tais procedimentos são bíblicos. Teólogos fazendo exegese, ou seja, extraindo da Bíblia aquilo que a Bíblia não fala. Seguirão doutrinas de demônios, seguirão doutrinas de mentira. Isso já está acontecendo. E eu acredito que não leva mais de uns 50 anos, viu? Para tudo isso se consumar. Porque com o avanço da tecnologia, o ser humano hoje já é controlado. Você fala alguma coisa perto do teu celular para você ver, na hora que você abre o teu celular, se não aparece tudo que você falou. Você sabe por quê? Quem é da área de tecnologia sabe, não sabe?
Porque lá no Google, sem você saber, tem um microfonezinho lá, ó, oculto. Tudo que você fala, o microfone capta e já joga para você. Inteligência artificial, algoritmo, que interpreta os teus pensamentos, interpreta tudo que você faz. Então nós vivemos num tempo em que o ser humano, sem saber, já é todo controlado. E as pessoas serão ainda mais controladas na sua fé, na sua religiosidade. Vou dar um exemplo para vocês. Nós passamos pela pandemia, não passamos? Como que no mundo todo as pessoas fizeram lockdown, ou as pessoas fizeram isolamento, as pessoas se vacinaram, as pessoas usaram máscara no mundo todo. No mundo todo. Porque uma organização determinou que fosse assim. Então o mundo se encaminha para um desfecho. E é interessante, hein? Como a gente obedeceu. Como o povo obedeceu a tudo, direitinho. Para mim já era um teste, para saber como é que seria a reação da humanidade. E todo mundo obedeceu os protocolos direitinho. Por isso que a Bíblia diz, quem desobedecer lá na frente, o pai vai entregar o filho vai entregar o pai. Vocês querem ver uma coisa? Nós temos aqui conosco o Xi. Ele não sabe de nada que eu estou falando. Eu até faço um parênteses aqui. Se vocês puderem me ajudar, como interpretar a mensagem, porque fica esse emblema só aqui atrás, não resolve, né? Deixa o tema da mensagem aqui. Mas se a gente tivesse como jogar aqui, na língua dele, enquanto eu estou falando, se você entende de tecnologia, pode ajudar a gente. Xi, fique em pé. Esse é o Xi. Uma salva de palmas para ele, que é lá do Afeganistão. Você entende alguma coisa que eu estou falando? Um pouquinho. Então, se vocês que são bons em tecnologia, pode sentar. Se souber como é que eu prego aqui e saio ali em persa, na língua persa, que às vezes a música até de vez em quando eles põem aí, não é? Quando eles lembram. Mas por que eu estou mencionando a ele? Porque sabendo que a família dele está vindo à igreja, ele está sozinho ou a mulher dele está aí? Está sozinho, né? Quem está perto aí, pergunta ele aí, ele está sozinho? Tá bom. Está sozinho, né? Mas a família dele no Afeganistão ficou sabendo que eles estão frequentando a igreja. E o que a família diz? Se frequentar a igreja e seguir a Jesus, vocês não existem mais para a nossa família. Vocês não existem mais. Você está entendendo o que vai acontecer lá na frente, quando você confessar que crê em Jesus? As leis vão apertar, porque o ser humano já é controlado. Você podia até imaginar que no Afeganistão não tem nem internet, né? O mundo todo. E João está dizendo, essa religiosidade prostituída vai levar pessoas do mundo todo e em grande massa. Por isso a Bíblia diz que o caminho da perdição é largo e espaçoso. E por esta razão, enquanto temos tempo, precisamos salvar o maior número de pessoas possível. Amém ou não, amados? Amém ou não, amados? É por isso que nós estamos aqui nesse local. Para salvar pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ver o versículo seguinte.
3. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto. João está dizendo isto. Ali, vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. João coloca essa mulher agora prostituta, representando todos aqueles que vão ter vida religiosa, mas que não crer em Jesus Cristo como a Bíblia propõe para nós. Cheio de luxúria. E o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas mais prósperas, mais ricas, proporcionam prazer e luxúria, mas não têm o temor de Deus. E infelizmente você vai ver muitos que já estiveram dentro da igreja com você, mas hoje estão dentro das boates, estão dentro dos inferninhos. É isso que João está dizendo. Essas vestimentas aqui é para simbolizar como será essa prostituição da fé. E olha, vai começar no meio das igrejas, amados. Por isso você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado com a internet agora. Tem muitos pregadores de internet falando um monte de bobagem, tendo pessoas seguindo fielmente. Você tem que conferir com a palavra de Deus. Você tem que saber se a mensagem que você está ouvindo é uma mensagem que vem de fato do coração de Deus para o teu coração, ou é apenas sedução humana. Porque o mal tende a crescer violentamente. Olha o que o texto diz continuando. Em sua testa, verso 5, havia uma inscrição, mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, repugnantes para o coração de Deus. Práticas pecaminosas, repugnantes ao coração de Deus. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Embriagada com o sangue dos santos, por que razão? Porque mesmo em meio a toda essa prostituição, ainda haverá aqueles crentes fiéis e tementes ao Senhor. Serão vítimas. Serão vítimas. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado, fiquei estarrecido com o que estava acontecendo. João, há 2000 anos, ele está vendo já as coisas que aconteciam naquele primeiro século, porque os cristãos estavam debaixo do domínio de Roma, e Roma estava massacrando os cristãos, mas ele diz, coisa pior virá. Coisa pior virá nos últimos dias. E nós estamos vivendo à sombra desses últimos dias, amados. Nós precisamos ser mais comprometidos com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Porque senão a tendência vai ser afastar-se, 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 e amanhã
poderá ser tarde demais, porque você poderá se tornar uma vítima, uma presa fácil de Satanás. Ele veio para seduzir, ele veio para conquistar. Mas o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: foi para isto que veio o Senhor Jesus a este mundo, para desfazer as obras de Satanás. É por isso que a igreja está aqui, para desfazer as obras de Satanás, para condenar o pecado, para alertar as pessoas a vigiarem, a orarem, porque todo o cenário está sendo preparado. Mas eu creio, e quero terminar aqui, eu creio que da mesma maneira que está havendo e haverá ainda mais um avivamento do inferno, porque o que nós temos visto é um avivamento do inferno. O mal tem assolado, a criminalidade, as drogas, a promiscuidade tem crescido assustadoramente. Mas da mesma maneira, neste tempo, Deus vai promover um grande avivamento espiritual na igreja verdadeira do Senhor Jesus. Eu creio nisto. Deus vai levantar homens fiéis, Deus vai levantar mulheres fiéis, pessoas que estarão dispostas, se necessário for, a dar a própria vida, mas não vai negar a fé em Jesus Cristo. Para isto, a tua fé tem que estar firmada em Jesus. A tua fé não pode estar firmada em uma religião, em uma estrutura, ou em algum pastor, algum líder religioso. A tua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, e você tem que buscá-lo em oração, você tem que buscá-lo de todo o teu coração, porque o próprio Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com homens e mulheres que se disponham a pagar o preço de uma vida no temor do Senhor, uma vida completamente comprometida com Ele, uma vida de oração, uma vida de sacrifício. Qual foi a última vez que você se dispôs assim: eu vou fazer um jejum para eu estar em oração? Ah, pastor, para que serve o jejum? Para matar a tua carne, o teu desejo. É a oração que vai ter efeito. Mas você vai dizer como Paulo: eu estou me esmurrando para que eu me diminua e que Cristo cresça em mim. Deus quer usar a tua vida, mas não vai usar de qualquer jeito. Tem que ser do jeito dele. E do jeito dele tem que ser uma vida de sacrifício, tem que ser uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que tem amor pelas almas que estão se perdendo. Se você de fato acredita que Jesus vai voltar, se você acredita que quem morre sem Jesus está indo para o inferno, você não vai se acomodar. Você vai querer salvar o maior número de pessoas. Amém, amados? Esta é a missão da igreja. A igreja está aqui. E veja você, nós estamos num ambiente que não é um ambiente tão confortável. Talvez você não esteja nem me ouvindo muito bem por causa do eco. Mas a igreja não veio para buscar conforto. A igreja veio para salvar almas perdidas. E você é parte da igreja de Cristo.